Oi gente, tudo bem? Então, meu nome é Henry e está começando mais um Profissões Cast. Esse é um projeto da nossa aula de artes, né? E a gente vai trazer algumas pessoas para falar sobre profissões, carreira, né? Agora que a gente vai entrar no mercado de trabalho, em um futuro próximo, eu espero. E então é isso. Sem enrolar muito, agora vamos para a entrevista e obrigado pela atenção. Tamo junto. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, dele é Henry e essa é a Rosana. Hoje a gente vai estar iniciando mais um Profissões Cast com a nossa coordenadora da nossa escola. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, poder responder e trocarmos ideias aqui sobre a questão de formação, né? E também, principalmente, as escolhas profissionais, né? Que é um tema bastante discutível, porque aflige bastante os jovens, as dúvidas, o mercado de trabalho. Então, a gente vai poder dar uma ideia daqui sobre esse assunto, não? Para começar a nossa conversa sobre mercado de trabalho, a gente queria saber primeiro, o que fez você escolher a psicopedagogia e a pedagogia como uma profissão? Né? Conta pra gente um pouquinho da sua história pessoal, como começou. Não, eu vou fazer um breve resumo. Eu tenho uma história bem interessante, porque na verdade a minha formação base é educação artística, né? Então eu fui descobrindo as minhas habilidades durante a infância mesmo, né? No decorrer. Eu tinha uma mãe que incentivava, tinha essas habilidades artísticas e me pedia para ajudar a fazer. Ela mexia com culinária, fazia bolos artísticos e eu ajudava. Então, estava lá mais ou menos. A gente, naquela época lá atrás, encomendava seus bolos artísticos. Era uma confeiteira? Era, mas ela era focada só em bolos mesmo, né? Sim. Enfim. E o meu pai, serralheiro. Então, na época, meu pai pedia muito a minha ajuda. Ele via que eu tinha uma habilidade para o desenho. E naquela época, os portões, as grades eram feitos de rococó, que lembram bastante o barroco, né? Em ferro. Então, isso tudo ia para... Os desenhos, você está falando? Os desenhos. Uhum. Então, o meu pai, mesmo com pouco estudo, ele solicitava ajuda nessa habilidade dos desenhos, dessas formas, né, de rococó, nos portões, nas grades, enfim. E eu, de criança, sentava na mesa, desenhava, né, e ele gostava muito e ele colocava aquilo em prática. Então, assim, eu via aquilo que eu fazia nas grades, nos portões, que meu pai fazia com os empregados, e aquilo era muito gratificante. Sim. Assim como era gratificante ver os meus desenhos nos bolos de aniversário e casamento. Olha só como são as coisas, né? Uhum. Bom, e aí foi a base foi essa. E aí com o tempo eu fui descobrindo que eu gostava de ensinar. E aí passei a ensinar e alfabetizei a moça que trabalhava na minha casa, ajudava minha mãe, alfabetizei. Eu na alfabetização, alfabetizei essa moça. Aí descobri uma outra habilidade, porque ela passou a ler e a assinar o próprio nome. Então, isso também foi algo que valorizou bastante para mim, intimamente, e foi me dando esse caminho. Mais tarde, aí vieram ainda as indecisões, né? Sim. Porque aí eu fui para o Fundamental 2, aí eu fui sempre dizendo que queria ser professora, isso eu sempre disse. De alguma matéria específica? Assim? Eu ainda não descobri o quê. Eu gostava muito de língua portuguesa, gostava muito de línguas e gostava da parte artística. Aí eu peguei, fiz o ensino médio, depois eu fui fazendo cursos. Na época eu não avancei do ensino médio para uma faculdade, não. Eu dei um tempo na minha vida estudantil e fui fazer piano, fui me aprimorar em cursos que falam, você fez muito curso de fundo de quintal. Mas acontece que esses pequenos cursos foram me mostrando com o tempo que de fato eu estava no caminho dessas habilidades artísticas. Então, eu reforcei tudo isso depois ingressando na faculdade de artes. Então, passei pela as artes visuais, né? As artes, a dança, a música, todas as linguagens. E aí eu me aprimorei mais nas artes visuais.
né? Apesar de conhecer todas as linguagens. E aí resolvi ser professora de educação artística. Mas me incomodava muito quando eu entrava numa sala de aula e eu via uma professora tensa, nervosa com o aluno, com as dificuldades de aprendizagem. Né? Aí eu descobri muitas vezes que a partir dos trabalhos de artes visuais, ou da música ou da dança, do teatro, né? Mas isso foi muito pouco na minha vida, eu conseguia fazer com aquela criança rever os erros dela e de alguma forma ali corrigir ou entender, não se frustrar e avançar na aprendizagem. Então aquilo já me deu uma outra vertente ali. Então eu busquei a psicopedagogia. Quando eu fiz a psicopedagogia, eu fui entender tudo sobre dificuldades de aprendizagem. Inclusive, os próprios erros que os docentes cometem sem perceber, sem conhecimento, né, de transtornos, de síndromes, de todas as inseguranças das pessoas também, né? O porquê dos erros, as causas, os motivos, que muito pode estar no histórico da criança, familiar, que o emocional atinge, né, a aprendizagem também. E com isso eu fui aumentando essa minha disposição para estar trabalhando arte e dificuldades. Tanto que o meu TCC ele foi voltado para isso, né? Ensino-aprendizagem com a intervenção da arte. Né? Aí, com o passar do tempo, eu fui trabalhar num colégio bem grande e aí entre os docentes, sempre eu amei trabalhar com projetos, aí a escola me deu algumas responsabilidades com projetos, eventos, projetos. E aí, qual era o maior desafio? Agregar, trazer professores para fazer parte de tudo isso, inclusive descobrir habilidades que eles mesmos desconheciam ou nem gostavam. Então aí, apresentando os projetos que a escola me solicitava, eu comecei a juntar as pessoas, então a envolver de uma forma que elas pudessem, né, trazer ali as suas habilidades, valorizando a colaboração que poderia acontecer. E a gente tornou isso uma coisa bacana, grande, virar até muitos eventos. Projetos culturais, não só esses. Então, projetos individuais das dentro da escola, áreas de conhecimento, com as crianças envolvendo os professores. Coisas internas, entendeu? Sim. E aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu consegui atingir, né, os meus objetivos ali e não tinha ideia, eu era muito feliz já no que eu estava fazendo, não tinha ideia que eu receberia um convite para ser coordenadora. Então foi a partir do convite da mantenedora que entendeu que aquele trabalho de envolvimento, de agregar as pessoas, de trabalho em equipe, de incentivo, de estímulo, estava trazendo uma organização, né, de trabalho assim, muito bacana, né, muito interativo entre a equipe docente. Aí ela pegou e falou assim, não, eu desejo que você seja a nossa coordenadora. Eu falei, nossa, gente, sou das artes, coordenação. Não, mas assim, você corre atrás da sua formação para isso, porque a ideia é que você se torne a nossa coordenadora. Que colégio que era esse que você estava trabalhando? É um colégio grande da Zona Sul. Acho que nem convém falar o nome, mas é um colégio grande, de rede, tá? De rede. Rede assim, pelo Brasil, não é em São Paulo. E aí, o que acontece? Eu fui atrás disso, eu corri, falei, nossa, eu voltei para a faculdade. Aí eu fui fazer gestão educacional. Gestão educacional me proporcionava trabalhar como coordenadora, né? Então, procurei, porque eu entendo que a responsabilidade aumentou, eu vou estar atendendo a pais, professores, alunos, e eu vou assinar papéis, né? Então, assim, comprometimento mesmo, de relatórios, isso tudo, né? Amplia muito, aumenta muito. Então, eu fui atrás, fiz gestão, aí a coisa mais interessante é que a minha diretora na época quis fazer junto comigo, fizemos faculdade juntas, diretora e coordenadora,
né? E eu fiquei por 15 anos na coordenação nessa escola, né? Então, até que, por questões, a mudança de escola, mudanças de mantenedora, mudanças administrativas totais, eu acabei saindo dessa escola e fiz outros trabalhos desse meio tempo, em meio à pandemia. A psicopedagogia também me proporcionou trabalhar numa clínica, né? Então a minha formação permite que eu trabalhe numa escola e também em clínica. Então eu fui clinicar, trabalhei com arte terapia, que foi mais uma especialização. E aí eu sempre, vocês podem perceber que uma coisa sempre está ligada à outra, né? Uma coisa fortalecendo a outra. Eu tive essa questão de linkar essas formações. Né? E aí atuei um bom tempo como psicopedagoga e eu acho que tudo ajuda. Eu estou na coordenação hoje na Mater e a psicopedagogia está presente o tempo todo. Um embasamento para lidar com as pessoas, né? Isso, as questões de dificuldade e também com as pessoas, com a equipe. Trazendo essa questão do espírito de liderança, né, que acho que você acaba aprendendo bastante sobre como interagir, lidar com as pessoas para que elas colaborem. Quais, tipo, além da área da escola, que aparentemente seria a mais lógica de você entrar, né, no mercado de trabalho, quais são as outras áreas que você consegue... Me ver? Não necessariamente você consegue trabalhar, mas alguém que está fazendo essa faculdade de pedagogia, psicopedagogia, além da escola, tipo, tem outras áreas de atuação? Tem. Fui descobrir isso. Isso surgiu mais tarde, tem sim. Eu até busquei por isso, só que eu tinha que ter mais uma formação complementar. Então, mas tinha que estudar as mais empresas, um isso. Se você colocar lá em qualquer agência de emprego, buscar por psicopedagogas, o emprego de psicopedagogas, existe nas empresas de RH, agências, né? De empregos, existe também em empresas, por exemplo, teve uma época que a Toyota estava procurando psicopedagogas para estar no meio industrial mesmo, entre os operários, ajudando no entendimento, na didática do aprender aquela função dentro de uma indústria. Você tem uma ideia? Então tem a psicopedagoga dentro da indústria, das empresas, de clínicas, de hospitais, de ONGs, instituições diversas. Qualquer serviço que tenha gente trabalhando. Exato. Porque precisa mesmo disso. Isso. E às vezes é uma questão mesmo de entendimento de relações, né? De cooperação, de trazer aquele espírito colaborativo, de você... As pessoas às vezes têm uma função, mas ela não tem um direcionamento e às vezes um chefe com aquela formação específica não consegue. Então a psicopedagoga vai fazer essa ponte, né, do ensinar e aprender, continua fazendo essa função. Faz meio que uma ligação com o chefe, com o operário. Com o operário, exatamente isso. Tá? Você acha que teve uma grande mudança, tipo, desde que quando você começou na pedagogia para hoje? Muito. Quais você acha que foram essas mudanças? Então, as mudanças, elas se ampliaram, né? Então, assim, como eu falo, essas vertentes, isso tudo se ampliou. Ao mesmo tempo que ampliou, existe a necessidade de uma qualificação. Isso, então, serve para qualquer, né? Existe uma qualificação. Então, eu mesma entendi, né, no decorrer dos anos, que eu não poderia parar de estudar, não poderia me atualizar. Então, assim, o que consta no meu currículo? As formações básicas, né, as formações, as licenciaturas, pós-graduação, né, então vem o mestrado, eu não tenho mestrado, mas a partir daí eu fiz mais de uma pós e eu fiz outros pequenos cursos. Em outras áreas também, né? Em outras áreas. Relacionadas. Então, porque tudo se junta, né? Pra não ficar pra trás, né? Então, o que eu fui fazer? Olha, a gente sempre tem que ficar de olho na sociedade.
né, nas demandas, né? Então, assim, poxa, veio a pandemia, eu tive que correr atrás de entender tecnologia, saber lidar com os recursos tecnológicos, né? Aumentou o número de crianças autistas, as inclusões. Eu corri atrás e fui fazer um curso, né, de 120 horas, 160 horas, para poder receber. Eu estou numa escola, eu recebo esse aluno. Como integrar essas pessoas, como né? Como integrar, Uhum. como poder receber, acolher essa De uma criança, maneira- essa Porque ela já tem família. dificuldade, né? Exato. E não é só aí. Eu vou passar a responsabilidade, passar a orientação para o professor. Né? Então, assim, o que falta na formação de um professor? Mais especializações, mais conhecimento também para lidar com essa demanda dos alunos que apresentam transtornos, síndromes, né? Então, eu corri atrás, né, de fazer esses cursos mais temporários, breves, para poder me dar Tá atualizada, né? conhecimento, né, Tá suporte, atualizada, né? estar atualizada. Atualização é tudo. E Então, a gente, só para completar, o que a Uhum. gente vê no mercado hoje de trabalho, né? Vagas, 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 e o povo continua desempregado. Então, assim, parece que não falta emprego. Mas se você pesquisar, falta qualificação. Né? porque a pessoa não corre atrás mesmo, né? Ou às vezes nem sabe. Ou às vezes nem sabe. Nem busca pesquisar, Nem né? busca pesquisar, não entende muito bem como é que isso acontece, esses processos, entendeu? Então, exige busca, pesquisa, exige você se comunicar, falar com as pessoas, procurar saber o que está faltando. As agências de emprego, elas dão dicas, né? Para o jovem hoje também que está meio perdido, o que ele busca? Uhum. Às vezes uma orientação profissional. Então, existe hoje esses profissionais que ajudam, né? Mas em qualquer processo que seja, é interessante o autoconhecimento. Então, partir daí, você fazendo o autoconhecimento, se propor a fazer esse autoconhecimento, você vai buscando essas habilidades, vai descobrindo. A gente percebe que, assim, o jovem ele não pode ficar parado. Se ele Sim. parar para estagnar, Ficar então, lá pra sempre. o mundo para. E falando sobre atualizações também, que estava tão na nossa pauta, mas tipo, como você acha que vai, em relação às novas tecnologias, inteligência artificial, né? Qual você acha que vão ser os impactos que a sua profissão tem em relação a isso? Você vai ter muitas profissões que vão, tipo, meio que perder ou vão ser auxiliados pelo chat, né? Ou pela inteligência artificial. É verdade. Olha, eu tenho 3 filhos, né? Os 3 estão formados e atuando, trabalhando, né? Então, assim, a minha filha, que é arquiteta, ela utiliza a inteligência artificial, né? Por quê? Porque hoje, quando você está dentro do seu trabalho, o maior desafio é você dar conta do que vem aparecendo e exigindo de você nesse mercado, nessa sociedade, né? Então, assim, ela achou que ela ia se debruçar somente em projetos. É que nem eu. Eu achei que eu ia ficar só nessa linha, não. Foi se abrindo um leque que puxa, hoje se amanhã eu não continuar sendo coordenadora, Você pode ser Pode professor. ser eu outra vou ser coisa. professora de artes. Eu vou poder buscar pela clínica novamente e ser uma psicopedagoga de uma clínica, entendeu? Então isso é interessante, você abrir o leque de possibilidades, né? Mas também você tem que se identificar com elas. Então, assim, buscar uma vertente aí que eu não gosto, eu não vou render, não vou desenvolver também, não adianta. Né? Então você tem que gostar, tem que querer, né? Então, e todo mundo pensa em ter um bom salário, pensa em ganhar bem, pensa em se dar bem. Mas eu percebo que tem tudo uma base, tudo vem de uma base mesmo que é buscar o autoconhecimento. Então vamos lá, voltando na minha filha, o que ela pensou? Que ela ia ficar simplesmente no papel nos projetos. Não é isso. A empresa buscou dela simplesmente lidar também com as questões digitais.
Então hoje ela participa das postagens, porque ela Das traz redes sociais. coisas nas redes sociais, ela traz coisas interessantes para a empresa. Então você viu como vão agregando os colaboradores dentro da própria empresa? Né? É o que acontece aqui na escola também, isso acontece. Aí, não indo mais longe ainda, esses dias o chefe pediu para ela um baita texto sobre uma tal arquitetura, tal, e isso ia virar uma postagem. Então ela descobriu a inteligência artificial, então ela fez um texto base, ela buscou na inteligência artificial aprimorar esse texto. Então trazendo um discurso mais formal, bonito, bacana para fazer aquela postagem. Sim. Então assim, não é diferente. Então vamos lá, dentro da minha profissão, eu posso contar com a inteligência artificial me promovendo aí um relatório de alunos, um discurso para uma palestra. Então, sim, é interessante. Isso já fez parte um pouco da minha formação, mas agora Tá mais presente. É muito está mais mais presente. presente. Eu tenho que buscar também ir mais a fundo. Porque a tecnologia avançou muito, né? Isso, Então entra mais como um aliado, né? isso. Mais um recurso, mais um instrumento que a gente tem, não pode desperdiçar. Sim. Porque o mercado atual está exigindo isso, Bom, esse conhecimento. Fala. infelizmente a gente só tem mais muito tempo, É. então a gente queria saber se você tem alguma consideração final, algum Eu tenho último sim. comentário. Eu pra gente tenho poder um finalizar. comentário breve aqui. A gente falou sobre a base, eu falo muito nessa base, esse conhecimento, né? Então eu queria falar para vocês, né, qual é o maior desafio para o jovem hoje. Então qualquer empresa ele busca por uma pessoa que lida com as situações difíceis, situações problemas. Então a gente consegue enxergar isso aqui na Que escola. não se feche, né? Que não se Uma pessoa que feche. seja adaptativa nesse Essas sentido. situações que parecem desesperadoras para vocês, no dia a dia, na rotina, na avaliação, no trabalho, no projeto ONU, lá que vocês têm tudo aqui na escola, justamente é um Preparatório. preparatório. Pra A como vai- gente não vai pode ser a nem vida, usar né? a palavra preparatório, mas é uma experiência mesmo, é o vivenciar situações que vão fazê-lo crescer e descobrir mais ainda o potencial de vocês. Então isso. Então uma outra coisa então que eu acho importante que para vocês terem um sucesso profissional, a qualificação que eu falei é o foco, tá? Desenvolver essas competências necessárias para entrar no mercado de trabalho e continuar sempre aprendendo, procurar buscar um diferencial. Não estagnar, né? A expertise está aí. Você está numa empresa, procurar, né, uma necessidade daquela empresa e você buscar um caminho de buscar se aprimorar naquilo, aprender aquilo. Sempre e tá trazer. buscando, né? É assim que quem está lá em cima vai olhar para vocês, entendeu? E isso é consequentemente vai te trazer melhores condições, né? Com certeza. E aí eu acho que você está no caminho de um melhor salário, de um melhor reconhecimento, de uma conquista de cargo, de função dentro de uma empresa. E acho que isso não só para o trabalho, né? Mas para Pra a vida. vida. Pra vida. E não olhar só para aquilo. Eu quero ser engenheiro. Tá, você ser engenheiro? Tá. O que está no mercado hoje? É a engenharia ambiental? Está em alta a engenharia ambiental. Deixa eu ver o que é, até a curiosidade, entendeu? Deixa eu ver o que é ser engenharia ambiental. Então são as Tá sempre vertentes antenado, da engenharia que vocês têm que buscar. Conhecer, reconhecer, ir atrás, tudo. Sim. Tá? É isso. Rico é aquele que sabe. Bacana. Muito obrigado Obrigada pela a sua vocês, participação. Obrigada a vocês. Você foi a nossa Feliz. primeira convidada. Espero ter contribuído, viu? Com certeza. Com certeza. bom? Muito obrigado. Obrigada.